Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para interagir com vocês sobre um tema bem importante, bem legal, da qual vocês vão poder se interagir, tá? Fazer essa ligação de conhecimento, distribuição, de partilha, ao qual nós vamos colocar e apresentar para vocês. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Olha aí o professor Hélio. E vocês estão sabendo que eu estou de dupla, né, com a professora Lidiana. E estamos na unidade 2 de filosofia, ok? Gente, a nossa aula de hoje é filosofia grega clássica. É clássica porque tem os clássicos, tá? Desse período. É os sofistas versus Sócrates. Aí temos os sofistas e a arte da retórica. Nós falamos muito sobre isso aí na aula anterior. Sobre a retórica em si. Teve até a possibilidade de vocês produzirem uma nuvem de palavras sobre a retórica. Os principais pensadores sofistas, né? Coloca alguns, não todos. Os sofistas e as questões da virtude. Então vamos ver o que é virtude. Sócrates e a dialética. É bem interessante isso, pelo qual vocês vão aprender um pouco, né, uma pincelada sobre Sócrates. Então a aula está aí voltada, né? Anteriormente nós falamos um pouco sobre a democracia, a origem dela e no final nós preparamos vocês para uma atividade sobre retórica para que você já adentre nessa aula de hoje, bem interessante. Então nas aulas de filosofia há uma possibilidade, né, uma breve explanação sobre alguns temas filosóficos. Porém, galera, esses temas que são apresentados aqui em nossas aulas, no âmbito da componente curricular de filosofia, eles são alicerces para que vocês possam conhecer a história da filosofia e trazer e possam filosofar. Ou seja, Kant já dizia, não é possível aprender filosofia, mas é possível filosofar, ou seja, criar pensamentos e reflexões com, né, base no pensamento de filósofos dentro dessa história das aulas, na vida do cotidiano de vocês. Então é nessa perspectiva. Resumidamente, vamos dizer que é filosofia aplicada, tá? Ou seja, uma base de reflexões de pessoas que já pensaram antes dentro do comportamento que estamos hoje. E esse comportamento inclui também situações, problemas, ou seja, houve um problema, uma situação dentro da sua região, na sua escola, pode ser lá na sua residência, lá na sua plantação, lá no entorno da comunidade de vocês, aí vocês vão parar um pouco. O que a filosofia pode contribuir com supostas soluções para esse problema, essa problemática? Então essa é a ideologia, é a ideia em si, como base de gerar o conhecimento do novo ensino médio. Então, nessa perspectiva, vocês serão capazes futuramente, após, né, no âmbito do componente curricular se findar, de refletir sobre supostas soluções de um problema que está ocorrendo aí na comunidade. Exemplo, um problema ambiental. Existe um olho d'água lá, professor, que ele está morrendo porque desmataram o entorno dele. Tem uma suposta regra que é 15 metros, só que alguém desmatou a mais próximo e está secando. Aí vocês vão reunir. O que a filosofia pode ajudar nisso? O que a gente pode fazer? Então, em base nesses pensamentos das aulas, vocês vão criar a retórica, por exemplo, hoje, né? Sofistas versus Sócrates. Uma dialética para gerar um diálogo para solucionar o problema lá do olho d'água, do rio, para que ele não seque cada vez mais e ele suma, se perca. Olha só, e eu estou dando um suposto problema sobre a questão da água. E se for do lixo, se for do desmatamento, e se for das questões de plantações, se for das questões da agropecuária, das galinhas, dos peixes, dos animais. Então é nessa perspectiva, a filosofia ela tem algo a contribuir para a vida, né, das pessoas que estão ali em torno. E principalmente vocês que agora vão, no final da unidade 2, vão se tornar
filósofo, né? Ou uma filósofa. Então é nessa perspectiva, a filosofia ela vem para isso, tá? Ela não é uma base de conhecimento que fica isolado do seu mundo, não é isso. Ela tem tudo a ver, tá bom? Então a gente vai procurar nas aulas apresentar isso. Olha, eu vou usar a física para solucionar um problema. Vou usar a matemática para solucionar outro problema. Eu vou usar a língua portuguesa para solucionar um problema de comunicação. E eu vou usar a filosofia, olha só, para solucionar um suposto problema também. Pode ser de comunicação, pode ser de física. Então ele vai analisar todo um contexto e achar uma suposta solução, inclusive de pessoas, pensadores, que às vezes já colocou uma solução para aquele problema que surgiu aí na sua comunidade. Além de gerar conhecimento, olha só. Que legal isso, tá? Eu, enquanto professor, a professora Lidiana, estamos satisfeitos nessa vida de trabalhar no âmbito da filosofia, né? Ela tem algo a oferecer, ok? Ela é uma temática, né? Uma disciplina, um componente curricular, se a gente pode falar assim, que tem objetos de conhecimento, são os conteúdos, que tem como base e princípio a reflexão, mas a prática também, tá? Ó, eu reflito, eu analiso, olha, a gente vai por esse caminho. Então, tomada de decisões. Vocês vão lá para o ensino segundo ano, final do ano, certo? Abrir a porta e passar. Depois terceiro e depois vocês que vão decidir o futuro, ok? Vamos lá para a nossa aula, Lei. Então, gente, ó, os sofistas e a arte da retórica. Você já coloca aí no seu diário de bordo ou na sua agenda essas palavras, tá? Vamos colocando aí, ó. A retórica já pediu, vocês colocaram anteriormente, né? Sofistas. Aí temos uma frase, ó, do sofista Gorgias, né? E Protágoras. Gorgias vai dizer, suponha que estão dialogando. O bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Então é nessa perspectiva. Aí vem um carinha chamado Protágoras e disse que o homem é a medida de todas as coisas. Olha só, o que quer dizer essas duas palavras? Então, assim, nós temos a capacidade, desde que nós exercitamos ou nascemos com isso, o bom orador, ou seja, que ele fala bem. Ele é capaz de convencer, né, as pessoas, tudo aquilo que ele queira. Exemplo, vocês vão fazer um pedido para os seus pais, certo? Sair para algum lugar, etc., adquirir algo. Aí os pais, não quero. Vocês têm que ser um bom orador. Assim, dentro do respeito, né, dentro da perspectiva de família ali, ok? Esse elo de ligação. É necessário você se tornar um bom orador. Ou seja, nas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e do campo também, tá? Não deixa essa perspectiva. Eles querem que os outros, né, por exemplo, os governantes, ouçam eles. Tem que ser um bom orador, tá? Vocês se tem essa perspectiva de se tornar um representante da sua comunidade, da sua escola, então tem que saber falar, tá? Mas não é difícil não, é treino, as palavras adequadas no âmbito da língua portuguesa, né? As palavras adequadas no âmbito da sociologia, da filosofia, da matemática, vocês vão mostrar cálculos, então o orador está a par disso tudo. E na época da Grécia, os bons oradores eram sofistas, tá? Eles pregavam e ensinavam a arte da oratória, a arte de falar bem em público. Lembra lá na Grécia, que na aula anterior nós falamos, que eles estavam na praça pública? Os jovens eles se destacavam porque eles treinavam, ensaiavam. Os sofistas davam aula para eles nesse sentido, o qual eles queriam aprender e se destacar. Então se destacava quem falava bem. E o Protágoras vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem está no centro de tudo, o ser humano. Então, no meio da natureza, ele tem que cuidar dela, no meio da família, né, ele tem que cuidar da família, na escola, tem que dar o respeito na escola. Então, o homem... Gente, homem aqui, não queira pensar, né, com a palavra machista, não, é o ser humano, tá? O ser humano é a medida de todas as coisas, então... Vamos ver nessa perspectiva, tá? Ok? Continuando a lei. Ó, no pensamento filosófico antigo, lá na Grécia Antiga, surge uma nova fase filosófica, ou seja,
Percebe que antes era a mitologia, certo? Eram os mitos. Surgiu uma nova fase, aí veio a filosofia, ó. E dentro da fase da filosofia surgiu uma nova fase de pensar filosófico, ou seja, uma nova maneira de se ver as coisas, analisá-la e explaná-las. O interesse nas relações políticas do homem com a sociedade, tá aí. Vocês perceberam que eu falei anteriormente, veio o período da filosofia, da mitologia, surgiu os filósofos, né? Da natureza, era uma relação da natureza. Eles queriam achar como surgiu tudo através de um elemento arqué. A professora Lidiana falou nas aulas anteriores, na unidade 1. O arqué é o princípio que dá origem a tudo vindo da natureza. A água, a terra, o fogo, o ar. Então são coisas que vieram. O apeiron. Agora não, a nova fase é assim, ó, relações políticas do homem dentro da sociedade. Olha só um pouco de sociologia aí. A sociologia ela trabalha a questão do ser humano dentro dos grupos sociais. Por exemplo, o primeiro grupo social é a família. Olha eu, o professor, adentrando já nesse outro componente. Então, houve lutas políticas e conflitos de opiniões nas assembleias democráticas. Olha só, lá naquele meio de democracia houve debates. Quem tinha mais retórica ganhava. Olha só que legal. Os cidadãos sentiam necessidade de aprender a arte de argumentar em público. Então tá aí, eu coloquei um desenho ilustrativo, então era necessário, eles aprendiam. Quem ensinava eles? Os sofistas, eram os pensadores, eram os professores, os mestres daquele período, tá bom? E hoje a gente vamos ver que temos sofistas hoje também, tá? Não é aquele surfista não, ok? Que tá lá na maré, não, é os sofistas. Vamos lá, continuando a lei. Vamos voltar para a aula. O desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas. Está aqui, ó. Assim, gente, de acordo com algumas necessidades, vão surgindo outras coisas, tá? Outras maneiras de lidar com a sociedade. Um exemplo é o celular hoje. A maneira de se comunicar mais rápido surgiu o celular. Então, assim, surgiu os sofistas pela prática da argumentação. Eles eram professores, olha só, viajantes, itinerantes, que vendiam, eles lucravam com isso, ensinamentos filosóficos, como o da arte de argumentar, a nossa retórica. E para convencer pessoas era necessário, tá? Um desenho ilustrativo. Agora, o que significa sofista, gente? Vamos lá, ó. O que é essa palavra aqui? E essa aqui você já sabe mais ou menos, certo? Ó, ela deriva do grego sophos, que é sábio. Olha só, galera. E aí, vem aqui comigo. Querem se tornar um sofista aí da comunidade? Não é comprar uma prancha de surf não, tá? É sofista. Ó, sophos do grego, sábio. Gente, que legal. Qual é o aluno, o estudante ou a estudante mais sábia ou sábio aí da comunidade? Galera, todos temos essa capacidade, tá, de ter a nossa sabedoria, porque são distintas umas das outras. Tem estudante que é sábio em matemática, o outro já em filosofia, sociologia, etc. Tá bom? A sabedoria está em nós. Mas quem se destaca mais? Especialista em retórica, tem argumentos para convencer. Até a professora. Ei, professora presencial, professor presencial, quem é? Fala aí para nós. Ah, lá de Cacoal? Que bacana. Lá de Paraná, nossa, São Francisco do Guaporé, Chupinguá, é da onde mesmo? Vai falando aí. Então, assim, na Grécia Antiga se dedicava ao ensino do sentido das palavras. Olha aí, galera. Por exemplo, a palavra hélio. Vamos lá na tela aqui, ó. Só um exemplo, sentido das palavras. Ó. Meu nome aqui, ó. Hélio, né, significa sol, né? Aí existe o gás hélio, gente, lá em ciências, né? Estudaram lá na sexta, sétima. É o gás hélio que é vindo do Sol, tá? Muito interessante. E outra coisa, ó, tem o heliocentrismo. Vocês vão ver lá na frente, o heliocentrismo. Tudo isso a palavra é meu nome, ó.
O heliocentrismo é o Sol no centro. Olha que legal, isso é toda a origem do meu nome, o sentido, né? Que traz luz. Agora a palavra retórica, olha só, a gente não vê a relação de ambas, tá? Que relação tem sofista e retórica? É uma palavra com origem do termo grego, retórica, que significa arte de falar bem. Gente, olha aqui, tão bom, né? Imagine vocês numa roda de conversa aí com os estudantes, ou em casa, ou com os amigos, sentarem e começar. Tão saudável você ter uma arte de falar bem, expor, né, todos os conteúdos, o tema que vocês estão dialogando do dia a dia. Vocês são estudantes que estão a par dos acontecimentos desse mundo atual. E olha só, estudando já os anteriores, ó. Pegaram a Grécia e trazendo para a atualidade. Que bacana isso. Então, a roda de conversa de vocês ficará mais saudável, gerará mais conhecimentos, em alguns momentos conflitos, mas é um bate-boca assim saudável para aprender, não para inferiorizar outra pessoa, tá? Não para derrubá-la, etc., mas é para gerar conhecimento ali. Porque o outro vai ter uma opinião distinta da sua. Então, receba e acolha. E ele vai ter comprovações, a retórica, né? Se ele for um verdadeiro sábio, sofista, vai ter esse diálogo. E em casa também, imagine você sair da aula de filosofia ou de outro componente curricular e chegar em casa, olha, eu aprendi sobre um tema bem interessante. Aí senta com os pais, com os amigos e irmãos e começa a conversar. Bem legal isso. Isso é o papel da filosofia. Vocês vão colocar aí, organizar suas ideias, tá? Aquilo que vocês estão aprendendo, para poder explanar para a sociedade, expor aquilo que vocês estão aprendendo, não você chegar a aprender e falar uma pessoa sem educação e etc. Ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Sofistas, grandes mestres ou sábios, algo como super sábios, ó, coloquei assim só para destacar. Com o tempo começaram a associar os sofistas ao engano. Olha aqui, gente. Até hoje ainda tem esse preconceito. Associaram a palavra sofistas com pessoas que enganam. Por exemplo, hoje na atualidade, um exemplo suposto no pensamento do professor Hélio aqui, ó, de um sofista. É um vendedor. Ele tem que ter muito argumento para poder vender o produto para você. Tá? Você entra numa loja de vendas, ele vai fazer de tudo, te convencer a comprar uma enceradeira lá no teu carro mesmo que não tenha piso, comprar uma geladeira mesmo que não tenha energia. O bom vendedor, ele é um retórico, é um sofista. Ele vai fazer aquilo porque ele vai ganhar o dinheiro para ele sobreviver também. Então é um exemplo, tá? E um professor também, ele se torna sofista no momento em que ele tem que convencer o seu público, que são os estudantes. Gente, e com o tempo essa palavra se caiu no lado enganado, ou seja, os sofistas enganam a gente. Por isso que eu coloquei sofistas de um lado e o Sócrates. Os Sócrates debatiam eles na época. Eles se conflitam de diálogo, tá? Sócrates não gostava muito deles e era assim. Aquele que usando sofistas e falácias. Falácias, vem do grego, significa engano, tá? São palavras falaciosas, ou seja, a falácia, ela tem uma cara de verdade, mas no fundo é mentira. Ela tem engano ali, tá? Engana as pessoas e até obtém um crédito da sua capacidade de confundir o outro. Às vezes vai confundindo a pessoa ali. Às vezes o vendedor, eu não quero esse produto, ele te convence tanto e você compra mesmo não precisando. Acontece, tá? Por exemplo, temos dois exemplos de sofistas, Protágoras e Gorgias. Anteriormente coloquei duas frases dele, tá? Vamos lá, continuando ali. Ó, aqui, os principais pensadores. Existem outros, ok? É como eu falei, ó, a nossa aula está em torno desses. Nada impede de você ir além, tá? Seguir, achar outros sofistas. Inclusive em vários períodos da filosofia. Aqui o Protágoras e o Gorgias. Eles eram mestres em enganação, dependendo de quem estava ao lado dele. Às vezes teria um fundo de verdade, ok? Aqui, ó, ele é do século V a.C.,
nasceu em Abdera, ele foi mais ou menos falecido em 415, que na época, você sabe que a linha do tempo, desse lado aqui ele diminui, ó. Vem de lá diminuindo para o marco zero, né? Aqui vai aumentando. Essa é a linha do tempo. A escola dele era a escola sofista, existia naquele período como se fosse faculdades, um exemplo, tá? Os interesses eram linguagem, semântica e relativismo. Olha só, gente, aqui entra a questão da filosofia propriamente e a questão de linguagem, né? Português, do componente regular de linguagens. A frase dele, bem conhecida é essa: o homem é a medida de todas as coisas. Ele eleva a aptidão do ser humano em criar seus valores, suas regras, suas verdades em acordo com suas vivências e necessidades, deixando de lado as influências divinas. Então tá aí. Pode-se dizer, ó, a meu ver, que o Protágoras ele era especificamente racionalista. O que é isso? Ele colocava a razão, vocês vão ver isso lá no segundo ano. Estou dando um spoiler, tá? O racionalismo é uma corrente de pensamento que tem como base do conhecimento a razão humana, não com influências divinas, tá? Essas questões. Mas é o pensamento do Protágoras, tá? Vamos ver outro exemplo, olha lá. Ele é considerado o pai dos sofistas, ó. Praticamente pai quer dizer, galera, que ele foi um dos criadores. É o principal, gerou, né, essa corrente. Ele percorria as cidades ensinando, geralmente cobrando. Ele ensinava, ó, e cobrava algum dinheirinho. Ele queria lucrar, né, com isso também. Ele buscava aprender sempre mais depois de ensinar a arte de viver bem. Ele referia-se aos jovens de família rica, a quem dava lições de retórica, a fim de prepará-los para a carreira política. Então tá aí, gente, ó. É claro que, olha só, aí entra um pensamento da sociologia, uma desigualdade social, ou seja, os jovens, os sofistas, procuravam mais aqueles jovens que tinham recursos financeiros. Aí eles ensinavam para que eles eram inseridos no âmbito da política. Por que isso? Porque vocês lembram na aula anterior que os gregos eles iam para a praça pública para debater as questões da cidade. Quem falasse melhor, quem tivesse mais argumentos se destacava. Vamos lá, continuando ali. O próximo. Ele defendia que em toda questão há dois lados de discursos opostos, um lado fraco e o forte, né? Então tá aí. Por isso que eles treinavam, porque eles sabiam. Aí surge a tarefa de tornar o lado fraco, né? Transformar algo forte com um raciocínio fraco. Então era um pensamento bem assim, vislumbrante, tá? Ou seja, vocês tinham que ter capacidade. Ele percebe, existe uma pessoa que tem um pensamento fraco, a outra forte. Porém, ele tem uma tarefa de tornar o estudante, de fazer mais forte o raciocínio fraco. Então tá aí, inverter as coisas, ó. Ele percebeu que eu tenho um raciocínio fraco. Só que o professor vai me ensinar como eu tornar meu raciocínio fraco em forte, no âmbito da retórica, só na falação. Entenderam nessa perspectiva? Não envolve a questão de força, tá? De músculo, etc. Mas a força do raciocínio, da mente. Tornar o seu argumento, que supostamente é fraco, mas em argumento forte, onde todos possam apoiá-los, tá? Agora olha lá o outro lá, vamos lá. O Górgias, só um nome estranho, certo? Mas era da época que eles gostavam. Era o nome, né, da época. É do século IV, localidade de Leôntidas, né? A escola desse Górgias era a escola sofística também. O interesse dele é retórica e dialética, tá? Um diálogo. É tese, antítese e contra. A frase, um bom orador é capaz de convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Então, ele já bate com a ideia de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Aí ele sabia que não bastava apenas dizer o que pensava ser verdadeiro e bom. Era preciso convencer, galera, o ouvinte com a demonstração de argumentos coerentes, tá? E olha lá, olha só, por isso que alguns pontos que eles se tornaram
um pouco mal falada, o sofista, ó, tinha que ter argumentos coerentes, né, fortes, mas não exatamente verdadeiros. Então, assim, a verdade era um pouco obscura. E, de modo geral, os sofistas eles não acreditavam numa verdade absoluta, geral para todos. Eles acreditavam cada um na sua própria verdade. Então, os argumentos às vezes não eram verdadeiros, mas para ele naquele momento se tornavam porque ele queria convencer a outra pessoa. Entenderam isso? Por isso que o sofista, de certa maneira, supostamente pode ser um dos pontos que surgiu naquela impasse. Ah, eles são enganadores. Mas eles queriam mais, era só naquele momento. Eles eram momentistas, ou seja, naquele momento só convencer. Mesmo que os argumentos não fossem tão verdadeiros como parecia ser na argumentação. Aí surge e apresenta para vocês as falácias. E aí, quem de vocês já passou por isso? Você já, sem querer ou sem perceber, ou percebendo, com noção, conscientemente, tentou convencer a professora ou professor, os pais aí de vocês a algo? Qual o argumento que você usou? Então, assim, eles estão aí, né? Com certeza. Porque nós, estudantes, enquanto somos adolescentes, né, nesse período, nós temos algumas artimanhas, né, para querer algo e tentar convencer a pessoa. Vamos lá, continuando a lei. Aí, galera, Gorgias ele foi considerado um dos grandes oradores na Grécia Antiga, tá? Orador é aquele que falava bem em público, retórico. Ele acreditava que todo conhecimento se origina da experiência. Galera, vocês vão ver isso aqui, ó, lá no segundo ano, que é uma corrente de pensamento empirista. Muito legal. Já anota isso aí para o segundão, aí, um spoiler aqui do professor Hélio. Dos nossos sentidos e varia de pessoa para pessoa. Então tá aqui o conhecimento, ó, de momento para momento. Então eles queriam... o vendedor chega na porta da tua casa e quer vender algo, então é naquele momento. Gerar o conhecimento, gerar o convencimento. E ele destrói toda a possibilidade de se alcançar a verdade absoluta. Então tá aí. Não existe a verdade absoluta. Era cada um com a sua. Não existe nesse sentido uma verdade absoluta e falsidade. A falsidade está em tudo. Então tá aí, ó. E aí já aconteceu, olha só como a filosofia é bem legal. Vem aqui comigo. Já aconteceu em alguns momentos, vocês tá lá, acredita no seu amigo, faz aquela amizade. Aí de repente ele não vai em acordo com as perspectivas que você criou na cabeça. Aí ele falha. Aí você vai dizer, olha, ele não está com a verdade. Às vezes, dependendo do grau, né, de quebra de amizade, vocês dizem até que a falsidade está tudo nele, na vida dele, tá? Então, assim, a vida é dramática para os sofistas. E a única consolação é a palavra através do discurso. Então, para eles, para sair um pouco dessa dramaticidade, dessa vida ruim, né, preguiça, etc., ele estava lá no meio do discurso, chamando atenção, se sentia bem, o ego ia lá em cima, etc., com seus argumentos. A palavra ela cria um mundo perfeito, em que a vida é bela ou pelo menos suportável, tá? Então é nessa perspectiva que eles veem a vida, né? Os sofistas, né? Na via do diálogo, tá? Vamos lá, continuando a lei. Ó, os sofistas e a questão da virtude. Galera, tem essa questão, porque os gregos, eles sempre buscavam isso, os gregos antigos, ok? A questão de ser virtuoso. Hoje nós buscamos, olha só, dentro desse âmbito de tecnologia, nós buscamos, às vezes, ou imaginamos, falsificamos esse pensamento, falaciamos, né, que é engano, de que estar bem com algo dentro da tecnologia é uma virtude para nós. Exemplo, eu tenho um celular, estou na sala de aula e eu não estou ligando o que o professor fala, mas estou ali se conectando com os amigos nas redes sociais pelo celular, na tecnologia. Aí eu, enganosamente, posso até, tá? Não estou dizendo que é uma regra, que aquilo é virtuoso para mim. Mas
prazeroso do que propriamente a aula que está acontecendo. Entendeu? Às vezes você não tem noção de espaço e tempo ali. Estou dentro de uma sala de aula, eu sento e vou ter o objetivo de aprender. Estou em casa com os pais, conversando, ou dentro de uma mesa, no almoço, na janta, etc. Eu tenho que dar atenção ali naquele momento, não pensar que a virtude é estar ligado ao celular, ao aparelho, etc. Galera, eu não estou impedindo nada, só estou dando um exemplo, ok? Vamos lá, continuando. Então, a relação dos sofistas com a questão da virtude, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho o que significa virtude. Essa palavra, já anota aí no seu diário. Basicamente, é a qualidade de quem aspira e faz o que é considerado correto, desejável. Virtude é excelência, né? Olha aí que bacana. Ser feliz. Vamos lá. Para os antigos romanos, existiam dois tipos de virtudes. Existia a virtude pessoal, que é o respeito. Olha só, eu acabei de falar, né? Humor, dignidade, saúde, trabalho e algumas coisas mais. E essas são as pessoais, tá? Ligada à pessoa em si, seu comportamento, etc. E as virtudes públicas, que é a igualdade, justiça, riqueza, paz e fertilidade. Então, assim, essa é a perspectiva. Às vezes eu quero lidar só com a virtude pessoal, né? Ser feliz e pronto. Não, gente. Ambas as virtudes, virtual e pública, elas estão ligadas. Lembra que nós falamos sobre o espaço público e o espaço privado? Que o espaço privado ele se estende, se eleva ao espaço público no sentido que envolve outras pessoas, ok? Por exemplo, você saiu da sua família, tem um espaço privado e para o espaço público, que é o seu trabalho, sua escola, que mais? O lazer. Então, essa perspectiva aí. E as virtudes públicas também, eu não posso só... Eu sou um cara que respeito lá as pessoas, mas eu crio uma barreira com a questão do próximo, do outro que está do meu lado. Então é necessário verificar essa questão, igualdade, justiça, né, riqueza, paz, fertilidade, etc. Por aí vai. Então essas duas virtudes estão sempre caminhando juntas, tá? Que é a partir do eu, enquanto professor, vocês enquanto estudante, para o outro. Olha que bacana. Mesmo porque vocês vão, de alguma maneira, alguém, ou a maioria, futuramente constituir família, olha só. Virtude do seu pessoal para o público. Então você já tem outro ali do lado. Mesmo que seja dentro do âmbito particular, que é o primeiro contato, e grupo social, que é a família. Entenderam ou embaralhou um pouco a cabeça? Então vamos nesse caminho, ok? Voltando lá, olha aí. Agora, o filósofo Platão foi um dos maiores adversários dos sofistas, né? A virtude era algo que poderia ou não estar inerente à natureza do homem. Era só procurar saber quem é este, o homem, e colocá-lo no seu devido lugar em sociedade. Então, Platão já ia contra os pensamentos deles. Então, é o eu aqui, me coloco aqui, me reconheço e ajo, né? De maneira eficaz para a sociedade. Nesse caso, os sofistas consideravam a areté, tá? Como algo que poderia fazer o homem simples subir socialmente. A virtude poderia ser ensinada e envolver o maior número possível de cidadãos. Portanto, qualquer homem livre poderia ser virtuoso. Para isso, deveria aprender a retórica, né? A arte do discurso. Então, anota essa palavra, tá? Que é virtude, dentro do seu dicionário. Agora, vamos ver o Sócrates. Olha só, eles falaram aqui que deveria aprender a arte do discurso, tá? Poderia ser virtuoso com isso. Tá aí, tá dizendo, sofistas. Aí entra a figura de Sócrates, porque ele era um cara que tinha um discurso muito bem preparado na época. Sobre a dialética, tá? Em termos geral, dialética é o debate e a oposição das ideias. Exemplo, podemos criar um debate dentro da sala de aula aí. Um exemplo, Deus existe, é um diálogo, né? É uma tese. Aí o outro colega do lado diz, não existe por causa disso, é antítese, ou seja, vai contra o seu argumento. Aí o terceiro vai dizer, não, vamos resumir, Deus existe, mas em algumas situações
é a conclusão, é a síntese, tá? Dentro do processo de diálogo da dialética. Então, cria-se, a todo momento nós estamos fazendo isso, sem se perceber. E a filosofia te dá a possibilidade para você identificar que argumento é isso. Olha só que interessante, filosofia aplicada na vida do cotidiano. Ou seja, dentro de argumentos e contra-argumentos, vocês vão identificar que é a dialética, né? Vamos lá, continuando a lei. Então, é nessa perspectiva. A pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Então, muitos... E aí, quem de vocês... Volta aqui rapidinho. Quem de vocês aí é aquele que é sabichão ou é uma pessoa sábia dentro da sala? Um aluno, uma estudante? Quem é? Que às vezes a pessoa acha que sabe, mas quando de repente descobre que não sabe. E para Sócrates, a humildade dele estava assim, ó, a pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Ou seja, quando acho que sei, logo percebo que nada sei. Olha só, nós estamos construindo o conhecimento a todo momento. Continuando, olha só, vamos lá. Sua dialética tinha como base sempre diálogos, a de Sócrates, tá? Perguntas e ideias. O objetivo era separar os fatos e ideias. Sempre utilizava como tema a essência do ser humano. Método indutivo, né, de indução. Buscava sempre o autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Para Sócrates, quem busca se autoconhecer poderá auxiliar os outros. Então tá aí, galera. Olha só, uma ideia bem interessante de Sócrates. Ele buscava se conhecer, conhece a ti mesmo. Até diz assim, quem quer mudar o mundo, primeiro comece com você. Essas mudanças, eu conhecer a ti mesmo. Então, para que eu possa fazer algo, eu preciso me conhecer se eu sou capaz para tal. Olha que interessante. Eu sou capaz de entrar numa faculdade de medicina, eu vou me conhecer se eu sou capaz para tal. Eu quero entrar numa faculdade de agronomia, eu tenho que me conhecer para descobrir se eu tenho capacidade para isso. Então, é bem interessante. E, se você se conhecer, poderá auxiliar os colegas. Olha só, bacana, né? Imagine só você fazer isso dentro da sala de aula, na escola, em casa, etc. Continuando, olha lá. Difícil você tentar convencer uma pessoa de uma hora para outra, isso é difícil, tá? Mas por meio da dialética, a dialética socrática, você vai aos poucos apresentando argumentos que ela reflita sobre suas atitudes, tá? Exemplo, questionar o porquê de cada ação e cada ideia que levou a pessoa a decidir. Por que ela tomou aquela decisão? Então, são argumentos que vão surgindo aos poucos. Ele não deixou escritos, mas confiou esses escritos a quem? A Platão, tá? E Xenofonte, ó, os seus discípulos. Para conhecer o pensamento de Sócrates, é necessário levar em conta todos os testemunhos desses carinhas aqui, ó. A sabedoria dele consistiu na busca de justificação filosófica, ok? Diferente de Sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Eu coloquei uma imagem ilustrativa do professor Hélio, como se fosse o homem aqui, é a sua alma imaginária, tá? Tá aqui. É a que a gente não vê, mas ela existe ali. Por alma ele entendia a consciência, então tá aqui. Essa é a consciência. A personalidade intelectual e moral. Hoje, diga-se que seja o entender e o querer do ser humano. Então, está aqui esse lado, tá? O querer, o entender. E o conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade. Então, esse lado vai se reconhecer. Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua com a cura da alma. Então, está aí. Fazendo com que ela realize de melhor forma possível, né, o conhecimento, o entendimento. E como a alma é a atividade cognitiva, tá, de aprendizado, de aprender as coisas, a virtude será essencialmente a potência, né, a realização dessa atividade de conhecer. Em outras palavras, será a ciência e o conhecimento. É a moral fundada sobre a alma, gente. Então tá aqui. O corpo é instrumento da alma, tá? Tudo dado também os valores ligados ao corpo serão instrumentais em relação aos da alma e assim subordinados a ela. A liberdade é entendida como liberdade interior e autodomínio, uma vez que a alma
ela é racional, ela alcança sua liberdade quando se livra de tudo que é irracional, ou das paixões e dos instintos. A felicidade também assume a valência espiritual e se realiza quando na alma prevalece a ordem. E tal ordem se realiza justamente na virtude. Sim, resumidamente, olha só, resumidamente, para encerrar nossa aula, vem aqui comigo. Pode-se dizer que os gregos na época, eles encontravam a virtude na sociedade, lá no meio, tá? Estava ali aquele grupo, vocês viram na praça pública. Então eles achavam ali que encontrava a felicidade e a virtude estava ligado a isso, tá? E não saia daí não, que temos mais. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.